Vamos entender que as lentes, existem lentes fixas e lentes zoom. O que é isso, hein? Então, para a geração atual, que foi criada na lente zoom, quando você comprar uma câmera de entrada, geralmente ela vem lá uma 18-55. Então, uma lente zoom. Quando você tem 18 milímetros marcado lá na lente lá, 18 mm, 55 mm, significa que ela vai desde 18, desde uma angular até uma meia tele, uma normal, um pouquinho mais que uma normal, ok? Então, essa lente, ela pega um ângulo aberto e um relativamente não muito fechado. Então, se ela tem o ângulo, se ela consegue você girar o anel dela e ela aproximar e afastar, ela é uma lente zoom. E se ela não tem isso, se ela é 50, aí eu já vi gente pegar às vezes uma 50, e cadê? Como é que eu aproximo, né? Não, você não aproxima, ela é fixa. Porque essa geração, agora os últimos 15 anos, sei lá, 20 anos aí mais, aí você tem as lentes zoom de boa qualidade, então se praticamente a fixa meio que, não é que foi abandonada, mas se usa menos. Agora teve uns anos para cá, uns 5, 10 anos para cá, existe um movimento para as fixas, né? E porque tem vantagem também. Você imagina o seguinte, todas as lentes fixas, quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá. Lentes fixas. Vantagem, elas são mais claras. Toda lente fixa geralmente tem o diafragma mais aberto, mais clara, entra mais luz, porque ela foi projetada para uma distância focal só. Ela é mais nítida. Por quê? Porque ela tem menos elementos, então ela tem uma nitidez melhor mesmo. Fato. E ela tem um maior controle de profundidade de campo, porque a gente tem diafragmas mais abertos, geralmente são mais claros, então você consegue controlar melhor a profundidade de campo. E, geralmente, são mais simples, a construção delas são mais baratas. É lógico que tem fixas que custam o valor de uma zoom ou mais, mas geralmente as básicas são mais baratas do que as zooms mais poderosas, vamos dizer assim. Então essas são as vantagens das lentes fixas. E quais são as desvantagens, né? O foco é muito fino, às vezes o foco, se você bobear, você perde ali, tem que ficar atento mesmo. Se você usar uma lente 1.8 ali, se bobear, perdeu. Né? E principalmente perda de agilidade, porque você está numa distância focal e aí eu preciso aproximar, você tem que andar até o assunto afastar. Às vezes você está num ambiente que não tem como afastar mais. Então você perde agilidade, né? E uma zoom é o contrário, né? Você está num ângulo, você girou o anel, afastou, girou, aproximou. Então essa é a grande vantagem, já falando um pouquinho da vantagem agora. A vantagem da zoom é essa, você tem uma versatilidade maior. Então você girou o anel, ela é mais confortável, né? E outra, por exemplo, se eu preciso ter lá uma lente 24, uma lente 50 e uma lente 70, porque eu quero fotografar a arquitetura, pessoas e sei lá, outra coisa. Então eu vou ter uma lente que tem ali que fotografa as três coisas. No caso de uma fixa, eu vou ter que comprar 2, 3 lentes. Então é muito comum um fotógrafo, aquelas bolsas de ombro, aliás, muitos fotógrafos tinham problema de coluna por conta disso, porque ele tinha uma bolsa lá com, sei lá, com 6 lentes, 8 lentes. Hoje não, você tendo 2 zooms, por exemplo, de qualidade, vou trazer as duas mais desejadas, 24-70 e 70-200. Então você pegar as duas, você tem de 24 até 70, depois de 70 até 200. Então você consegue cobrir um range que você fotografa, sei lá, 80% dos assuntos, 90% dos assuntos que existem. Então a 24-70, 70-200, tanto da Canon quanto a Nikon ou outros fabricantes, as desejadas são as 2.8, né? Porque além de elas serem versáteis, elas são claras, relativamente claras. E são mais caras, porque a construção são mais complexas, então ela tem o desempenho óptico delas são superiores mesmo. Então, vantagens da zoom, versatilidade e você não tem que ter tantas lentes. E desvantagens? Ela tem um custo maior, porque uma lente zoom de qualidade ela custa mais mesmo, né? E porque ela tem uma construção complexa, então ela não é tão fácil. Muitas delas têm sistemas que se você tiver que fazer manutenção para ter um sistema mais caro, acaba custando uma manutenção um pouco maior também. Então, existe vantagem e desvantagens. Aí você pergunta, Magno, o que eu vou usar de lente? Depende. Se você tem uma situação controlada, como essa aqui, eu acho que uma fixa como a gente está usando é imbatível, porque ela responde super bem e vai responder maravilhosamente bem. Se você tem uma situação que você precisa de uma certa agilidade,
você não sabe exatamente o que você vai enfrentar, uma Zoom funciona melhor. Aí cada fotógrafo vai ter a sua preferência, cada cinegrafista, cada produtor vai ter a sua preferência. Eu prefiro lente fixa, só vou para Zoom quando não tem jeito. Tá o meu editor aqui, parceiro que eu balançando a cabeça, porque eu sei que ele pensa igual a mim. Então ele vai para fixa porque ele quer nitidez, quer claridade, quer o desempenho máximo. Quando que eu vou para Zoom? Quando eu não tenho jeito. Aí eu quero versatilidade. E uma Zoom de boa qualidade ela vai custar, ela não vai custar menos que R$5.000 muitas vezes. Uma boa Zoom. 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende da lente, mas vai custar aí nos valores de hoje, obviamente, um valor razoável. Pode encontrar por menos, obviamente. Mas uma boa Zoom custa mesmo. Enquanto que uma cinquentinha básica de entrada, 1.8, pode custar R$500, por exemplo. E ter um desempenho melhor do que uma Zoom que custa 5.000. Porém, não é versátil. Deu para entender?